Graça e paz em Cristo Jesus a todos os amados irmãos aqui na igreja, como na plataforma das redes sociais. Aqui estamos mais uma semana para a graça de Cristo, para a glória de Cristo, para a exaltação do seu nome, reunidos para falar sobre a principal missão de Jesus. Qual foi a maior missão de Jesus? Qual foi o maior projeto de Deus através do seu Filho Jesus com a humanidade? A salvação. Amém? Não há outro tema mais urgente, mais importante do que este. E eu te convido nessa noite a tomar parte sobre esse tema que nós vamos abordar aqui nesta noite. Amém? Para que nós possamos, em pouco tempo, porque temos apenas 30 minutos para falar acerca do assunto, um assunto que é muito vasto, um assunto que é muito grande, profundo, importante, e que todos devem se interessar por ele, todos devem se aprofundar nesse assunto, sobre a grande salvação que Deus já determinou para todo aquele que se entregar a Ele, para todo aquele que aceitar o sacrifício de Jesus, que crer em seu nome, que crer na sua palavra, que receber tão grande dádiva, como diz as Escrituras, graça, favor imerecido. Não merecíamos, meus queridos, não merecíamos o favor de Deus. Nós tão somente merecíamos aquela cruz que Jesus suportou por nós. Amém? Nós teríamos que passar por ela, teríamos que pagar o preço da salvação com o sangue precioso que foi derramado lá na cruz do Calvário por nós, com o nosso próprio sangue, não com o sangue de Jesus. Mas não tínhamos condições de fazer, não tínhamos condições de pagar esse preço tão alto, porque somos imperfeitos, somos pecadores, fomos concebidos e nascemos em pecado. Então não tínhamos condição alguma de pagar o preço da redenção tão alto. Somente alguém que era tão puro, inocente, sem culpa, sem mancha, sem pecado, pôde pagar este preço. E quem foi? Foi Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o homem que veio a este mundo em carne e em sangue, mas também veio como Deus. Amém? Como Deus para salvar, como homem para sentir na sua pele, sentir no seu corpo as dores do pecado da humanidade. Ele tomou sobre si sua culpa, minha culpa, meu erro, seu erro, o erro de toda a humanidade. Para quê? Para que ele pudesse nos dar ali o acesso a tão grande salvação. Se Jesus não tivesse tomado essa atitude, se ele não tivesse levado a tua cruz até o fim, se ele não tivesse suportado a afronta dos homens, o desprezo, a angústia, a aflição, as dores na carne, em silêncio, calado, como diz as Escrituras, como um cordeiro mudo, eu e você, hoje não teríamos acesso à salvação. Amém? Deus nos rejeitaria. E o que vai acontecer então, pastor? Se eu aceitar a Jesus, se eu crer nele, se eu entregar a minha vida a ele, se eu me colocar diante dele, entregar todo o controle da minha história nas mãos dele, você será salvo para toda a eternidade. Um dia você estará com Deus. Se não, quando ele vier nas nuvens, um dia que você vir a cumprir os seus dias nessa terra, e o seu corpo ir à sepultura, além sepultura, você estará com Jesus. Amém? Você estará guardado para a eternidade em Cristo Jesus. Como faço isso? Abraçando essa palavra, crendo nela, reconhecendo ela, vivendo essa palavra na obediência, no temor a Deus. Veja bem, temor não é medo. Não significa que quando falamos de temor, estamos falando de medo. Você não precisa ter medo de Deus.
Você não precisa ter medo de Jesus. O que você precisa ter é respeito à sua palavra, obediência aos seus mandamentos, obediência à sua vontade, se afastar do pecado, fugir da aparência do mal, de tudo aquilo que atrasa a sua vida, de tudo aquilo que te afasta da santidade de Deus. É isso que você precisa fazer. Como faço, pastor? A palavra de Deus nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? O que é resistir ao diabo? É quando muitas das vezes lá na tua consciência, no teu ouvido, algo está soprando lá e dizendo: faça errado. Vai para o prazer, vai para a carnalidade, vai para aquilo que é infame, vai para aquilo que é corrupto, vai para aquilo que é mentiroso, que é perverso, e você diz dentro de você, assenta no teu coração: não, isso não agrada a Deus, isso não é da vontade de Deus, Deus não está nesse negócio, vou fugir literalmente disso tudo. Você estará agradando a Deus com isso, e o Espírito de Deus vai te ajudar. Quer saber como fazer isso? Vamos falar um pouco nesta noite sobre esse assunto. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Romanos, capítulo de número 5. Vamos falar um pouco sobre esse tema que muitas igrejas já não gostam mais de pregar, meus irmãos. Muitos lugares já não pregam mais a respeito disso. Muitas igrejas estão deixando as pessoas à vontade. Olha, faça o que quiser, ande como bem entender. Olha, para com esse negócio, Deus é amor, Deus não quer nem alma nem espírito, Deus ele quer somente a carne, né? Deus ele tem prazer na carne, nas coisas da carne. Não, Deus ele quer corpo, alma e espírito. Amém? Muitas igrejas por aí estão fixada já nisso, dizendo: não se preocupe com a tua carne, a carne é fraca mesmo, deixa ela fazer o que bem entender, faça de tudo que te agrada, de tudo que te dá vontade, porque a vida passa muito depressa e tem que curtir a vida. Não, a palavra de Deus diz: o que semearmos na carne vamos colher. O que plantarmos na nossa vontade carnal, muitas das vezes terrena, e ela é terrena, ela é terrível, ela é tenebrosa, e ela traz consequências gravíssimas, traz enfermidade, traz dor, traz separação, desespero. Nós vamos colher em destruição, em males para a nossa vida. Mas o que semearmos no Espírito, o que nós investimos no Espírito, e nós confiarmos em Jesus, vamos colher em santidade, em saúde, tanto física quanto espiritual. Vamos falar sobre pecado nesta noite. O que é pecado? O poder do pecado, o que ele causa, o que ele faz, quantas misérias ele traz a nós. Isso é coisa nova, isso é coisa dos dias atuais, do século 20, 19, 18, 21, não, isso é desde a criação, já começou lá no céu. Já começou lá. A palavra de Deus diz que quando Satanás se rebela contra Deus, quando ele usurpa tomar o trono de Deus, assumir a posição de Deus, ele convoca miríades de anjos, legiões de anjos, para juntamente com ele usurpar o reino de Deus. E ali começa o quê? O pecado da presunção, o pecado do egoísmo, o pecado da arrogância, o pecado de querer o que é de outros, o pecado da ganância, o pecado do que? Da idolatria. Tudo isso vem junto, meus irmãos. E junto com isso vem o engano. Satanás, que fora anjo de luz, tinha por nome Lúcifer, que estava lá na glória com Deus, que conheceu da glória de Deus. Ele ali faz um complô, reúne anjos para acreditar nas promessas vazias dele, que ele bem sabia que não iam se cumprir. Imaginava na sua mente doente que se os anjos se reunissem a ele, ele teria mais força para destronar a Deus. O que acontece? Deus estava assistindo a tudo, Deus estava vendo a tudo e dando corda para ver até onde ele chegaria.
Mas Deus trata o seu pecado, Deus trata a sua maldade, Deus trata a sua arrogância, a sua afronta e o expulsa do paraíso, expulsa ele do céu. E diz a palavra de Deus que junto com ele vem aquela terça parte daqueles anjos que concordaram com ele na maldade, tornam-se anjos caídos, demônios, espíritos malignos que hoje, lamentavelmente, povoam a terra, trazendo o que para a vida das pessoas? Trazendo maldade, trazendo enfermidades, trazendo destruição, violência e tudo de ruim que você imagina. Como se livrar então de tudo isso? Vamos lá em Atos, aliás em Romanos, capítulo de número 5, amém? Quero meditar com vocês brevemente nessa noite. Olha o que vai dizer Romanos, capítulo de número 5, glória a Deus, glória a Jesus. Quem encontrar, já pode ficar atento aí, amém? Você em casa, se você tiver condições também, acompanhe conosco. Romanos capítulo 5, amém? E versículo de número 12. Olha o que diz aqui. Quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem. O pecado entrou no mundo por meio de um homem. Sim, meus irmãos. A palavra de Deus não vai dizer a nós que foi o homem que implantou o pecado. Não, não foi o homem que implantou o pecado. O pecado ele começou, como explicamos anteriormente, com a rebelião dos céus. Amém? O homem tinha condições de não dar vazão para esse pecado, de não ceder a ele, de não se envolver com ele. Tinha. Deus deu a oportunidade ao homem, deu. Lá no livro de Gênesis, o princípio da criação, lá no capítulo de número 3, quando Deus ele cria o homem, ele faz o quê? Ele instrui o homem e orienta. Olha, faça assim, não erre, não fale, não ceda à tentação do pecado, obedeça, porque se você ceder, se você simplesmente abraçar a sua vontade carnal, desobedecer aquilo que eu te orientei, o que vai acontecer? Certamente morrerá. Amém? E lamentavelmente, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer o quê? Que o pecado, através daquele homem, do primeiro homem que foi Adão, ele entra no mundo. E quando ele entra no mundo, ele atinge toda a descendência, a raça inteira dos homens, desde o primeiro homem até o último homem que vai nascer nesta terra. Mas que culpa temos nós, pastor? Foi um único homem que fez isso, foi um único homem que falhou. Adão, ele trouxe consigo que uma grande responsabilidade, como eu e você hoje também temos uma grande responsabilidade. Nós podemos não somente nos perder a nossa salvação, perder a nossa vida, como também podemos arrastar muitas pessoas conosco. Amém? Podemos arrastar sim. Podemos destruir muitas pessoas queridas e amadas, que não queremos que se percam, dependendo da atitude que tivermos, do mau exemplo que temos, dos escândalos que nos permitimos se envolver. E a palavra de Deus ela vai dizer que Adão peca, e vai dizer o seguinte aqui: o pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens. Meus irmãos, a morte é algo terrível para a compreensão humana, para o homem em si, não é? Quem aqui acha lindo morrer? Quem aqui acha maravilhoso passar pelo processo da morte? Ninguém. Nem do outro lado aí das redes sociais. Ah, mas pastor, se eu estou com Jesus, glória a Deus, eu não tenho a morte. É verdade, se você está com Jesus, você não precisa ter medo da morte.
Você não precisa ficar preocupado com o que vai acontecer além do túmulo, não. Porque a palavra de Deus diz que como Jesus ressuscitou, um dia também vamos ressurgir. Como Ele um dia recebeu um corpo glorificado, quando Ele saiu da sepultura, em carne, em espírito, em alma, Ele saiu completo, Ele não viu a degradação da morte física. A palavra de Deus vai dizer que os mortos ressuscitarão em Cristo. Ele nos deu essa promessa. Amém? Ele nos deu essa promessa. E isso já é motivo suficiente para nessa noite você tomar decisão com Jesus. Você dizer, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. Amém? Então Adão traz o quê? Ele traz uma insígnia sobre todos os homens, uma marca sobre todos os homens, sobre toda a descendência que vem depois dele. Com a morte vem o quê? Vem a violência, vem os homicídios, vem a prostituição, vem a idolatria, vem o orgulho, vem o desejo desenfreado da carnalidade, vem a ganância, vem a miséria, vem os sentimentos mais perversos que conhecemos neste mundo afora, através da atitude do quê? De um único homem. Adão traz isto para toda a sua descendência, meus irmãos. E isso a palavra de Deus vai dizer que Deus havia dito. Pegou Adão, falhou, errou, né? Eu não tinha dito a você que não desobedecesse? Eu não tinha dado conselho a você que não errasse, que não falhasse, Adão? Pois agora maldita é a terra por causa de você. A terra, meus irmãos, era muito abençoada. Não tinha, meus queridos, falta de nada. Não tinha necessidade de usar agrotóxico para se cultivar alimentos. Não tinha necessidade de usar produtos para tornar a terra o quê? Fértil. Nos dias de hoje, para se ter grandes produções agrícolas, quantidade imensa de produtos da terra, o que precisa fazer? Vai adubo, vai fertilizante, né? Vai uma série de coisas. Por quê? Porque a terra, meus irmãos, também sofreu a consequência do pecado, do erro, né? E às vezes, dependendo, tem solo que nem com produto ele produz alguma coisa, de tão terrível que fica. Consequência de quem? Do ser humano, do homem. E Deus diz, por causa de você, a terra geme, sofre e chora. Os animais da terra, meus irmãos, não tinham sentimento de selvageria, de querer agredir o homem, de ter medo do homem. Não, eram dóceis. Adão, no jardim, no paraíso, ele andava tranquilamente com o leão, com o leopardo, com o jacaré, com a serpente. Ele andava tranquilamente, nenhum mal eles lhe faziam, com o urso e tantos outros animais. Os animais se aproximavam dele com docilidade, não precisavam um comer o outro para se sustentar, não. Mas a palavra de Deus vai dizer que quando o homem peca, até os animais foram afetados. Até os animais, eles passaram pelo sentimento terrível e envolveu a vida deles, o que? A essência deles, ser selvagem, ariscos, agressivos ao homem, ter medo do homem. Você sabia que o animal ele não ataca o homem porque ele tem ódio do homem? Não, não é por causa disso. Ele tem medo do homem e ele ataca para se defender. Você sabia disso? Meus irmãos, para você ver o efeito do pecado. E aí Deus dá o mais duro juízo sobre o homem. Tu, Adão, vai trabalhar a terra, tu vai produzir para comer. Você não precisava disso, né? Você tinha vontade no meu jardim, tudo estava disponível a você. Com o suor do teu rosto comerá o teu pão, produzirá o teu alimento, até o dia em que tu volte para o pó da onde foi formado. Aleluia. E aí vem o que então? A sentença da morte. O homem então tem que morrer. Seu corpo carnal tem que morrer. Para quê? Para passar pelo crivo do julgamento
julgamento de Deus que um dia virá sobre toda a carne que passou por este mundo. Mas tem aqui, meus irmãos, uma esperança gloriosa, uma esperança maravilhosa. A palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, que Jesus vem para este mundo, né, para trazer o quê? Libertação. Romanos 6, lá no versículo de número 15, vamos ver, dar uma olhadinha? Romanos 6, versículo 15, olha o que diz aqui. Isso significa que agora nós podemos ir avante e pecar sem nos incomodarmos com o pecado? Pois nossa salvação não depende de guardar a lei, mas de receber a graça divina? É claro que não. Pastor, então quer dizer que o caminho é Jesus, né? A solução é Jesus. O versículo 15 também, do capítulo de número 5, diz assim: e também não há comparação entre o pecado do homem e o perdão de Deus, pois este único homem, Adão, lembrem-se do que nós falamos há instantes atrás, o que aconteceu? Este único homem, Adão, trouxe a morte para muitos que vieram depois dele, e continua trazendo, por meio do que? Do pecado. Mas aí vem a boa notícia que eu falei a vocês antes. Pelo mesmo homem que veio à morte, outro homem vem a este mundo e traz o que? A vida, o resgate, a libertação, a mudança, a solução para que o homem não morra eternamente. Quem é este homem? Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Amém? Ou seja, pois este único homem, né, Jesus Cristo, trouxe perdão para muitos, por meio da sua graça divina. Falamos no começo aqui, graça, favor imerecido. Ele veio, morreu por mim, morreu por você, entregou, pegou o jugo do seu pecado, colocou sobre os seus ombros, levou naquela cruz, carregou aquela cruz até o fim, para dar a você salvação. O que você vai fazer? Qual vai ser a sua atitude por ele ter feito isso? Você vai ser grato? Ou você vai ser ingrato? Eu não quero nem saber, Jesus fez porque ele quis. Problema dele, eu não pedi para ele morrer na cruz. Infelizmente, meus irmãos, tem muitas pessoas que pensam assim, sabia? Tem muitas pessoas que desprezam o sacrifício de Jesus. Tem muitas pessoas que não reconhecem o que Jesus fez. Mas como assim, pastor? Não, eu acredito em Jesus, eu sei que ele foi bonzinho, eu sei que foram maldosos com ele, perversos com ele, mas você entende o porquê que as pessoas se comportaram com ele dessa maneira? E por que ele teve que sofrer? Para que um preço fosse pago, para que o resgate fosse dado de maneira gratuita. Hoje nós temos condições de chegar-se a Deus através dessa atitude de Jesus. Como, pastor? Aceitando Jesus como Salvador, recebendo a Ele como Senhor de nossas vidas, confessando nossas falhas, nossos erros, pedindo perdão dos nossos pecados e nos voltando para Ele em sinceridade, em verdade, em amor, afastando-se do mal, abandonando as velhas práticas, os erros perversos, infames. Não, mas dá prazer, pastor, olha, me dá fama, me dá aplausos, me dá destaque. Destaques temporários, fama temporária, alegria passageira que vai se acabar, que vai ficar neste mundo. Porque além de sepultura, todos esses predicativos aí que você cita, fama, aplausos, destaque, né, das pessoas, sucesso, materialmente falando, vai acabar, vai passar, vai se encerrar na sepultura. Mas para a eternidade com Deus, o que você vai levar? Então te convido nessa noite. O primeiro homem pecou, falhou, Adão falhou. Ele falhou e ele também teve que responder pelas suas falhas e pelos seus erros. Mas o segundo homem, perfeito, sem culpa, sem mancha, sem pecado algum, ele foi fiel até ao fim, até a morte
morte de cruz. E naquela cruz, antes da sua morte, ele dá um brado e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele liberou perdão para a tua vida. Ele liberou perdão para a minha vida. Só isso é motivo para você dizer: Jesus, eu te agradeço. Jesus, eu te amo. Jesus, eu quero estar contigo. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero, Jesus, forças para não continuar falhando e errando. Me ajuda, Jesus. Quer fazer isso nessa noite? Te convido a receber Jesus com toda a sinceridade. A igreja aqui vai se colocar de pés e eu estarei orando pela tua vida. Amém? Não importa que você está do outro lado aí da rede social, não importa se você está ouvindo aí no teu veículo, ouvindo no teu quarto, ouvindo aí no teu celular, não importa. Se essa palavra chegou até você, é porque Jesus nessa noite quer mudar a tua história, Ele quer selar a tua salvação. Como eu devo fazer, pastor? Levantar uma de suas mãos comigo e com sinceridade de coração declarar estas palavras que eu vou dizer. Eu vou falar e você vai repetir aí: Senhor Jesus, e você vai dizer o seu nome. Eu ouvi a tua palavra, Pai, e a tua palavra diz, Senhor, que há sim possibilidade, Pai, de vencer a morte, que tanto amedronta os homens, Pai, e amedronta a mim também. Jesus, eu sei que a morte física, ela é inevitável, e que um dia ela vai chegar a todos nós, mas eu te peço perdão, Senhor, eu te peço misericórdia, porque a mesma palavra diz, Senhor, que um dia eu vou estar contigo na eternidade, porque eu fiz uma aliança contigo de salvação, eu recebi o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, escreve o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo, Senhor, de todas as manchas, todas as culpas que pratiquei diante de Ti. Senhor, lava-me, purifica-me, Senhor, por dentro e por fora. Lava minha mente, meu consciente, meu subconsciente. Senhor, me ajuda, dando-me o Teu Espírito Santo, para que eu prossiga em santidade e em verdade. Dá-me força, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Assim eu te peço, Senhor, te aceito como meu único, suficiente e exclusivo Salvador, para a honra e para a glória do Teu nome. Senhor, como diz a Tua palavra, ser fiel até a morte, vou receber a coroa da vitória, a coroa da vida. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E você que parou, né? Está parado aí? Não quer mais saber de andar com Jesus? Deixou Jesus de lado? Você acha que o que você vai ganhar com essa atitude? O que virá para você se continuar dessa maneira? Jesus quer fazer um concerto contigo nessa noite. O Espírito Santo está te convidando a fazer esse concerto. Volte para Jesus. Como, pastor? Quero orar por você também. Levante a mão. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Jesus querido, eu quero te apresentar esta vida que está aí diante de Ti agora. Senhor, está se sentindo fraco, fracassado, sem força, sem alegria, sem ânimo, sem comunhão. Um dia, Senhor, provou de todas as Tuas maravilhas, da alegria da grande salvação, e tudo, Senhor, o que essa vida desfruta agora é tristeza, é amargura, é aflição. Você vai dizer comigo essas palavras: Senhor Jesus, me perdoa por ter fracassado. Diga o Teu nome. Eu quero voltar para Ti, Senhor. Eu quero estar diante de Ti em santidade, em verdade, em amor e em comunhão. Senhor, renova, restaura a minha fé, me dá força, Senhor, para Te servir, porque, Senhor, os dias estão se findando, a Tua volta, Senhor, é cada vez mais iminente, está chegando o Teu grande dia, Senhor, eu não quero ficar de fora. Me dá força, Senhor, para vencer o ataque do pecado, do mal, Senhor, da perversidade. Me ajuda, Senhor, volta a escrever o meu nome no livro da vida. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. O que você deve fazer agora? Busque uma igreja que prega a palavra de Deus como ela é, em verdade, em santidade, em amor, viu? Que prega que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ensina o caminho para o céu,
que ensina o caminho para estar um dia na glória com Cristo Jesus, para estar ao lado do Pai, uma igreja que prega os dons do Espírito Santo, que prega que Jesus veio a este mundo para libertar, para salvar, para curar, não somente as enfermidades físicas, mas as enfermidades da alma, do espírito. Essa é a verdadeira igreja, que prega que Jesus veio em carne e em sangue, em ossos, mas também veio como Deus, amém? E que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho, não há intermediários. Essa é a verdadeira igreja. Não tem uma igreja perto da tua casa? Te convido a estar conosco, amém? Nosso endereço, Rua Bem-TV, número 593, Jardim Airosa, Marieta, Osasco, São Paulo. Está perto da gente? Seja bem-vindo, amém? Que você possa estar conosco. Quero te abraçar, quero te ajudar a caminhar, amém? Nos ajude na plataforma, nas redes sociais. Como, pastor? Compartilha essa mensagem, por favor. Dá lá a sua curtida, viu? Espalhe essa mensagem, espalhe as boas novas do Evangelho. Seja um evangelizador, seja aquele que leva a palavra de Deus além fronteiras. Não importa onde você está, se aqui em Osasco, se outra cidade, ou se outro estado do país, ou se além fronteira do país, leva essa palavra que transforma, que cura, que traz salvação, amém? Se inscreva lá no nosso canal. Qual canal, pastor? Canal Norberto Teodoro, Discipulados em Cristo, amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. E domingo estaremos aqui a partir das 19 horas às 21 horas. Você é nosso convidado. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada. Tenha uma noite de vitória. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas que te receberam como Senhor e como Salvador. E também por essas que voltaram para ti, Senhor. Voltaram, Senhor, a assumir a posição que um dia deixaram e abandonaram. Ajuda essas vidas, Senhor. Dá força a eles, dá graça a eles. Entra em suas vidas, em seus lares, em suas famílias, em seus negócios, em seus projetos. Ó Deus querido, pelo teu Espírito Santo orienta, dá vitória a cada um, Pai. Assim eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Estenda a tua mão, eu quero impetrar as bênçãos sacerdotais. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um, e todo aquele que assim crê diga amém, Jesus. Deus te abençoe, obrigado pela tua atenção, um forte abraço em Cristo Jesus, fique na paz do Senhor, amém.